O vosso coração é a morada dos filhos que sofrem no mundo. Ó Mãe dos pequeninos, nascente do amor profundo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naqueles dias, juntou-se novamente uma grande multidão e, como não tinham que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho pena desta multidão. Há 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Se os despedir sem alimento para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Responderam-lhe os discípulos: Como se poderia saciá-los de pão aqui num deserto? Mas Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: Temos 7. Então Jesus ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães e, dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles distribuíram-nos à multidão. Tinham também alguns pequenos peixes. Jesus pronunciou sobre eles a bênção e disse que os distribuíssem também. Comeram e ficaram saciados. Dos bocados que sobraram, encheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 pessoas. Então Jesus despediu-os e, subindo para o barco com os discípulos, dirigiu-se para a região de Dalmanutá. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais esta transmissão, o Evangelho que acabamos de escutar fala-nos da multiplicação dos pães. Diz-nos que Jesus se encheu de compaixão por aqueles que vinham ao seu encontro e respondeu às necessidades daqueles que o procuravam. Mas diz-nos mais, diz-nos que nós somos convidados a fazer o mesmo. Antes de mais, o gesto de Jesus que multiplica os pães e que alimenta a multidão que acabámos de escutar no Evangelho não nasce do desejo de Jesus de deixar maravilhados aqueles que o escutam. Não é um milagre para que todos aqueles que o estão a ouvir fiquem espantados, fiquem maravilhados pelas capacidades que Jesus tem. Não é esse o seu objetivo. Não é sequer uma estratégia para conquistar simpatias. O evangelista tem o cuidado de dizer que o que motivou Jesus foi a compaixão. Isto é, Jesus viu o sofrimento daqueles que tinha diante de si. Viu o sofrimento daqueles que o procuravam. E não pôde ficar indiferente. E não só não ficou indiferente, como procurou ir ao encontro das necessidades concretas daqueles que vinham ao seu encontro. Assume o seu sofrimento e procura dar-lhe resposta. É esta compaixão que motiva o milagre da multiplicação dos pães. Jesus alimenta a multidão fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes que são partilhados.
Este é outro aspecto interessante daquilo que nos diz o evangelista. Não é Jesus cria uns pães para saciar aquela gente. Não, não, não. Jesus pergunta aos discípulos: quantos pães é que nós temos? De que é que nós dispomos? E eles dizem: temos estes pães, estes pequenos peixes, que são insignificantes e irrisórios para alimentar uma multidão desta dimensão. Mas para Jesus isso não importa. Importa aquilo que temos e aquilo que estamos dispostos a partilhar. É um outro aspecto interessante da multiplicação dos pães. O milagre que Jesus faz é o milagre da multiplicação da partilha. Aquilo que Jesus potencia é o gesto de partilha do pouco que temos. É o pouco que temos que sacia a multidão. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes acontece sempre que, quando como Jesus nos enchemos de compaixão e nos dispomos a partilhar, nos dispomos a ajudar. E é isso que o evangelista sublinha. O evangelista sublinha que Jesus não quer despedir a multidão, que há 3 dias está com ele, que não tem que comer, mas que desfalecerá pelo caminho. Mas a pergunta que Jesus faz é: quantos pães tendes? O que é que nós temos para partilhar? O que é que nós temos que possa ajudar? O grande milagre de Jesus é multiplicar a partilha, não é criar pão do nada. É multiplicar aquilo que nós estamos dispostos a partilhar com os outros. E este aspecto é particularmente importante. Nós todos gostaríamos que Deus fizesse uns milagres de forma imediata. Nós todos gostaríamos, quando vemos este ou aquele problema, que Deus viesse e resolvesse. Só que o Evangelho nos diz é uma coisa diferente. É que Deus vem e resolve, se nós estivermos dispostos a trabalhar nesse sentido. Se nós nos dispusermos a ajudar. É que Deus vem e faz milagres, se cada um de nós se dispuser a partilhar e a ajudar. Muitas vezes queixamos-nos que Deus está surdo às nossas súplicas, porque há tanto sofrimento no mundo. E esquecemos-nos que muitas vezes o que falhou não foi Deus. Não foi Deus que não ouviu. Fomos nós que não ouvimos. Que não nos dispusemos a ajudar, a partilhar o que temos, para que Deus possa fazer milagres. O milagre da multiplicação dos pães acontece porque havia poucos pães, mas que estavam para partilha. Havia uns pequenos peixes, mas que foram partilhados. E é a partir daí que Jesus faz o milagre. Não tem sentido continuarmos a pedir a Deus que faça grandes milagres para resolver os problemas do mundo, se cada um de nós não se dispõe, naquilo que está ao nosso alcance, de pôr os meios. É muito cômodo esperar que Deus venha resolver. Aquilo que Deus nos diz é, para muitas coisas, nós é que temos a solução. Disponhamos-nos a isso. Façamos a nossa parte. E por isso, o relato evangélico da multiplicação dos pães é tão incómodo para nós e é tão exigente. Porque o que nos diz é que Deus quer continuar a fazer milagres. Mas depende de nós para os fazer. Depende da nossa generosidade. Depende da nossa vontade de ajudar. Isso tem que ver connosco, não é com Deus. São estas atitudes de compaixão diante do sofrimento dos outros, de partilha do pouco que temos, que nós encontramos
nos Santos Pastorinhos de Fátima. Reparem, estamos a falar de crianças pobres, que pouco ou nada tinham. Mas o que encontramos é esta capacidade de compaixão diante do sofrimento dos que estavam ao seu lado. E de partilha do pouco que tinham. E por isso partilhavam a merenda, e por isso partilhavam. Há uma ocasião em que a irmã Lúcia conta que a mãe da Jacinta lhes levou umas uvas para comerem, e o que é que faz a Jacinta? Em vez de as comerem, partilharam. Foram levá-las aos pobres. Coisas mínimas, mas que manifestam uma atitude. E é desta atitude que Deus faz milagres. Os Santos Pastorinhos de Fátima perceberam isto, não tanto a nível intelectual, mas a nível vivencial. Viveram isto, fizeram isto. Para nós cristãos, quando ouvimos a leitura da multiplicação dos pães, há algo que vem sempre à mente, que é a Eucaristia. A celebração da Eucaristia é sempre para nós a multiplicação dos pães que Jesus faz para nos alimentar. Aliás, não é sem motivo, porque o evangelista utiliza exatamente as mesmas palavras para falar da multiplicação dos pães que utilizará depois para falar da última ceia. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e distribuiu. É a Eucaristia. Celebrar a Eucaristia é beneficiar desta compaixão que Jesus tem por cada um de nós. Ele que olha para nós e quer vir ao nosso encontro, saciar a nossa fome, dar sentido novo às nossas vidas. Mas a Eucaristia, para os cristãos, para cada um de nós, é também sempre o sacramento da caridade. É por excelência o sacramento da caridade. Porque participar da Eucaristia, ser saciado por este pão que Jesus nos oferece, significa comprometermos-nos a estarmos sensíveis às necessidades dos outros e procurarmos ir ao seu encontro. E procurarmos, com a nossa partilha, permitir que Jesus continue hoje a multiplicar o pão. Peçamos por isso ao Senhor nesta Eucaristia, antes de mais, que sacie a nossa fome, que venha ao nosso encontro, que também para nós multiplique o pão nesta Eucaristia, mas peçamos-lhe que, a exemplo dos Santos Pastorinhos de Fátima e por intercessão de Santa Escolástica que hoje celebramos, cada um de nós saiba também estar atento ao sofrimento dos outros e disponível para partilhar o pouco que tem, para que Deus continue a poder fazer milagres e a saciar a fome de todos aqueles que precisam.